Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma síntese do estudo do livro Os Mensageiros. Estamos no capítulo 11, em que o título é Belarmino, o Doutrinador. E hoje é dia 16 de março de 2022, e a gente mudou um pouquinho a metodologia de estudo para tornar ele um pouquinho mais dinâmico e que fosse uma síntese mesmo de fato. Então a gente vai fazer em etapas, tá? Primeiro a gente vai fazer um resumo rápido do capítulo. Então, para quem tiver interesse, é interessante ler o capítulo como um todo, que a gente vai pegar apenas bem rápido o resumo e depois pegar pequenas partes e refletir um pouco sobre elas, tentando trazer alguma coisa mais prática, alguma coisa mais específica da nossa vida no dia a dia. Beleza? Então vamos lá, começando a partir de agora. Então, o capítulo, como eu já disse, é Belarmino, o Doutrinador, e ele conta a história de um indivíduo, né? E o próprio André está lá nessa sala, após aquela palestra do Telésforo, tal, no centro de mensageiros, ele pede para conversar com um doutrinador, que eles chamam de doutrinador, que é um termo meio polêmico hoje em dia, né? Talvez seja mais interessante chamar de não doutrinador, mas sim dialogador, né, que é basicamente aquela pessoa que faz a tarefa de conversar com com o espírito desencarnado que aparece na reunião mediúnica. Tá? É mais ou menos isso ali que acontece. Então esse Belarmino, ele começa a conversar com ele, e o Belarmino conta que ele sabia bastante coisa, já tinha um bom conhecimento de como deveria agir, foi bem amparado para executar a missão que ele deveria executar, que era influenciar, trazer o bom exemplo para vários médiuns e para vários indivíduos ali na sua existência terrestre. E, no entanto, ele é cegado, né, pela vaidade e começa, ao invés de ele trazer, ele começa a trazer para os trabalhos mediúnicos. Então, como eu dizia, ele é cegado pela vaidade e começa a trazer para os trabalhos mediúnicos indivíduos ligados mais à ciência. E não que isso seja uma coisa ruim, mas ele inverte, né, o propósito, ele começa a trazer esses indivíduos para provar que os fenômenos que aconteciam ali tinham um cunho científico. Tá? De repente, para ele depois ficar famoso, alguma coisa assim, a gente não sabe, ele não comenta nesse sentido. E isso vai virando uma bola de neve, porque ele vai não conseguindo o propósito dele, ele quer conquistar esse propósito específico, não consegue conquistar o propósito dele, então ele começa a exigir demais dos médiuns que trabalham com ele, não começa mais a gerar resultado às reuniões que antes eram com bons propósitos, tinham bons resultados, e ele vai perdendo a crença na reunião e nos médiuns e vai só indo ladeira abaixo. Então, ele termina ali o capítulo, que eu acho, essa parte eu acho legal a gente ler aqui bem no finalzinho. Então, e assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto meu amigo poderá avaliar, tormentos, remorsos e expiações. Então, assim termina a vida dele, e a culpa que ele sente está ali, o arrependimento que ele sente está nesse sentido. Beleza? Vamos para a segunda parte agora, que é trazendo algumas reflexões interessantes que a gente salientou no estudo, a gente pode trazer agora na síntese também. Vamos lá, então, a primeira parte é quando ele compara a função do doutrinador, né, que ele traz esse termo aqui, que coloca como exemplo Jesus, né? Então, ele, ele fala assim: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem.
Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Né? E ele termina assim o parágrafo lá. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Então, o primeiro ponto aqui a salientar é que para ensinar qualquer coisa é importante a gente servir. Ou seja, não se colocar num patamar acima do outro a quem a gente quer ajudar, a quem a gente quer demonstrar alguma coisa. Até porque essa pessoa só vai aprender no tempo dela. A gente não consegue acelerar o processo dela. É no tempo que ela consegue aprender aquilo que a gente pode miseravelmente ensinar. Porque nada é nosso. É apenas um reflexo do mais alto. É apenas um reflexo do mais alto. Então, a gente não pode se colocar num patamar superior diante de qualquer outro indivíduo, tá? Se o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, quem somos nós, né, para se colocar num patamar acima, né? Então, aqui parece que ele se refere especialmente a professores, né, alguém que vai ensinar alguma coisa, mas a gente está ensinando o tempo todo através do nosso exemplo, através da nossa fala, através das nossas atitudes, né? E então, a primeira lição aqui que eu acho importante é não se colocar em um patamar superior a ninguém, né? E sim servir, se quer ajudar alguém, se coloque à disposição. Veja o que aquela pessoa precisa, sinta o movimento dela específico de aprendizado, como é que ela aprende, o que ela precisa para se desenvolver, entenda ela primeiro, se aproxime, acolha para depois tentar passar qualquer coisa. Entende? É assim que acho que você inicia qualquer diálogo, qualquer aproximação com qualquer pessoa, com qualquer indivíduo. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente ia trazer. O segundo ponto, ele está um pouquinho mais abaixo no texto. Vamos achar aqui. Então, ele fala assim: há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Aqui é um ponto interessante a se salientar, porque ele coloca que o conhecimento, o saber uma coisa não basta. E a gente às vezes acha que só saber é o suficiente. Mas para que aquele conhecimento, aquela questão realmente se interiorize na gente, vale às vezes muitas e muitas repetições até que a gente consiga aprender, né? E exige também, né, não só conhecer, mas você tem que praticar, e para você praticar tem que estar já incorporado em você, tem que estar no seu íntimo, tem que tocar realmente o seu sentimento, o seu coração, para que aquilo seja executado da forma adequada. Então, a gente pegou dois exemplos lá. Primeiro, uma frase do Jung, que agora eu não tenho ela aqui especificamente, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, uma frase famosa que ele traz, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é importante aqui que nesse movimento que a gente comentava, de diálogo, de aproximação, de relação, você tem que primeiro acolher, você tem que primeiro entender, compreender, né, empatizar, para depois iniciar qualquer relação mais adequada, né? E isso envolve a prática, envolve as atitudes que a gente tem, né? Não basta somente você conhecer. Que mais? E aqui um outro exemplo que a gente deu
sobre, então, qualquer conhecimento que a gente tem hoje, que a gente executa de forma mais automática, que está mais do que apenas um conhecimento superficial, ele aconteceu na nossa vida com uma série de repetições. Nós tivemos que repetir, 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 para que aquilo virasse no automático. Né? Até nas nossas existências anteriores, o que está automático hoje é o que a gente já repetiu várias e várias vezes. Tá? Então, o ponto aqui é, quando a gente consegue se conscientizar de algo na nossa vida que está já automático, que está equivocado ou já ultrapassado, que não corresponde mais à finalidade, que a gente pode melhorar, nós temos que perceber primeiro esse item que está equivocado ou que está ultrapassado, acolher ele dentro da gente, verificar ali, então, às vezes más inclinações, questões importantes que nos vão sendo trazidas, traumas, angústias, ressentimentos, culpa, enfim, uma grande variedade de coisas que podem aparecer no nosso dia a dia, e enxerga, ilumina elas, né? Ou seja, toma consciência delas e começa a se modificar. E tem paciência, porque ela vai se modificar aos pouquinhos. Você vai ter que repetir, repetir, repetir a nova atitude para transformar ela, para que ela fique automaticamente uma coisa boa. A terceira questão que a gente ia trazer é aqui, ó. Então ele fala assim, vamos só achar aqui onde que é. Ele fala em cerrei os olhos, né? Ele comenta aqui. Então ele fala assim, cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio, e envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então, o ponto que dá para salientar aqui é eu cerrei os olhos, né? Cego pela vaidade que ele tinha. Ele quis submeter o trabalho que estava sendo bastante digno, um trabalho abençoado, aos seus propósitos pessoais, né? Ao seu excesso de ego, nesse sentido, que é caracterizado pela vaidade. Assim como pode ser caracterizado em outras questões como o orgulho, né? Como o egoísmo, né? Então, quando ele faz isso, ele se cega e qualquer movimento do mais alto passa a vir com muita mais dificuldade, porque ele está tentando colocar né, uma coisa muito maior dentro de uma coisa menor, né? Colocando os propósitos do mais alto dentro do seu propósito, do seu ego, que é pequenininho, que não tem toda essa capacidade. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você se fecha, você se bloqueia, né? Aquele eixo, que seria o eixo do quadro do ego, com relação ao Deus, nosso interior, ou seja, nossa personalidade com Deus, que é o caminho que todos nós passamos para evoluir, ele se corrompe, ele se bloqueia. Inclusive tem um exemplo interessante que a gente pode comentar, que é por exemplo, quando André Luiz ele morre, né, que aparece no Nosso Lar, inclusive, aqui também para o Belarmino, que ele comenta no final, que passa por tormentos e tal, é o que? É nada mais é do que quando você morre, o teu ego ainda continua, o excesso do teu ego ainda continua te rodeando, esse excesso, não o ego relacionado, né, à tua identidade, estou dizendo o ego em excesso, né, que é a sua vaidade, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, né, a esses aspectos que te rodeiam e impedem de acessar o mais alto. O que acontece com o André e provavelmente aconteceu com o Belarmino? Ele não consegue auxílio, porque ele está fechado em si mesmo, né? Fechado às suas concepções. Ele não se abre para realmente ter um novo entendimento, para se abrir algum tipo de auxílio. Ele só consegue auxílio quando, não sei se vocês lembram lá do Nosso Lar, quando realmente, de coração, ele pede auxílio. Quando ele reduz o seu ego, vê que ele é incapaz de atingir certos patamares, descobre que ele é falho a partir de certo ponto, né? Descobre que ele é pequeno,
quando ele se vê pequeno, ele se ergue, ele se consegue atingir um resquício de luz que o auxilia e consegue resgatar ele do umbral. É isso que acontece com ele e isso que acontece com a gente todos os dias. Em que sentido? Todos os dias nós temos convites para abandonar um pouquinho esse ego, para abandonar esse excesso que ainda nos corrompe. Nós temos que estar conscientes do que acontece no nosso dia a dia, porque esse aparo que a gente dá, digamos, no nosso ego, com os excessos, vai nos facilitar uma ligação muito maior com o mais alto e vai nos evitar diversos sofrimentos posteriores, porque é assim que a gente se desenvolve. Nesse mesma frase que a gente leu ali, né, é interessante o que ele faz, que a gente comentou, que ele coloca o propósito dele acima do propósito da reunião em si, né, que é o auxílio ali dos espíritos encarnados e desencarnados. Ele acaba invertendo, né, a posição. Nós sabemos hoje, né, há um entendimento hoje de que quem está gerenciando, direcionando ali a reunião é a espiritualidade. E nós somos apenas instrumentos daquele trabalho. Né? Então, nossa posição é se colocar ao serviço, né, para que a espiritualidade nos utilize. Se as nossas intenções forem positivas, terá uma direção positiva de trabalho. E assim eles vão direcionar quem vai ser atendido, vão direcionar quais vão ser as nossas atividades. Então, o que o Bellarmino faz aqui é essa inversão. E aí começa a dar errado. E para a gente fechar, só uma frase que foi trazida mais aqui para o final, que é para aquelas pessoas que às vezes colocam desculpas, colocam justificativas de não participar de certos trabalhos, de certas atividades no dia a dia. Né? A gente faz isso diversas vezes, se colocando com uma autoestima baixa, né? Que a gente não é capaz, mas muitas vezes não é a gente, como é que fala, que a gente não se capacita para o trabalho, é o trabalho que capacita a gente. Então, às vezes é importante a gente se colocar à disposição, dar a cara a tapa, né, que fala, se dar a chance de errar, inclusive, de falhar, para que a gente aprenda. Porque enquanto você estiver em movimento, você vai estar evoluindo. É uma lei isso. É igual da bicicleta. É muito mais fácil você manter a bicicleta em pé com ela em movimento. Né? Se ela estiver parada, a chance dela cair é gigantesca. Então, mantenha esse movimento, trabalhando. E confie que esse trabalho vai te ensinar coisas muito importantes para o seu futuro. Beleza, gente? A gente fecha aqui. Tá? Espero que tenha sido compreensível a síntese de hoje. Espero que essa nova metodologia, nova estratégia seja mais interessante também. Beleza? Até a próxima. Valeu!